Olá! Hoje a gente mergulha em Deuteronômio, capítulo 17. E olha, o texto já começa com umas diretrizes assim bem fortes sobre sacrifícios. Nada de animais com defeito para o Senhor, viu? Qualquer coisinha, qualquer imperfeição já era considerada detestável. É uma exigência de pureza total logo de cara. Exatamente. E essa ênfase toda na perfeição do sacrifício, ela reflete a santidade que era exigida na relação com Deus, né? Não era só um ritual, tipo, era um símbolo da integridade que se esperava da comunidade inteira na aliança. E falando em integridade, nossa, o capítulo não alivia nem um pouco quando o assunto é idolatria. Se alguém, qualquer pessoa da comunidade, fosse pego adorando outros deuses, sei lá, sol, lua, estrelas, qualquer coisa que fosse proibida, a instrução era investigar a fundo, minuciosamente mesmo. Uhum. Provas concretas eram, assim, essenciais. Sim, e é interessante notar o rigor do processo, né? A condenação por idolatria que levava à pena capital, apedrejamento nos portões da cidade. Ela só podia acontecer com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Uma só não bastava. Isso estabelece um padrão de prova bem alto, sabe? Protegendo contra acusações levianas, mesmo por um crime que era considerado gravíssimo. E tem um detalhe nesse processo que sempre me chama a atenção. As próprias testemunhas, elas que tinham que ser as primeiras a atirar as pedras. Qual o peso disso, hein? Não é só chegar e apontar o dedo, né? É participar ativamente da consequência. Isso reforça muito a responsabilidade tanto pessoal quanto coletiva. As testemunhas não eram meros observadores, de jeito nenhum. Ao iniciar a execução, elas demonstravam a seriedade do testemunho delas e o compromisso da comunidade em, como o texto fala, eliminar o mal do meio do povo. Era uma forma bem visceral de manter a ordem social e religiosa que estava estabelecida na aliança. Essa ideia de ordem leva a gente para outra parte importante do capítulo. Como lidar com casos judiciais mais difíceis, né? Disputas por assassinato, processos complicados, agressões. A orientação era clara: levar a questão ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher. Um lugar central. E, nesse lugar centralizado, a autoridade final ficava com os sacerdotes levitas e o juiz da época. Eram eles que davam a sentença. O texto é bem enfático nisso. A decisão deles devia ser seguida à risca, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. A autoridade deles era inquestionável naquele sistema. Inquestionável a ponto de qualquer ato de desprezo, sabe, ou desobediência a esse juízo, sacerdote em exercício, ser punido com a morte. É uma medida drástica. Qual a justificativa para uma severidade tão grande assim? Bom, o próprio texto declara um propósito, né? Ele diz: todo o povo ouvirá e temerá, e nunca mais agirá com presunção. A ideia era usar esses exemplos fortes para incutir respeito pela lei e pela estrutura judicial que era vista como divinamente ordenada. Isso preveniu o caos, a rebeldia, a coesão social e religiosa era assim prioritária. Agora a gente chega numa parte que eu acho fascinante. O capítulo meio que antecipa um desejo futuro do povo: ter um rei. Um rei como todas as nações vizinhas. E Deus permite, mas, nossa, com muitas, muitas ressalvas. Uhum. O rei não podia ser estrangeiro, tinha que ser israelita e escolhido por Deus. Exato. E as restrições que são impostas a esse rei são muito notáveis, quase contraintuitivas para a monarquia da época, né? Primeiro, ele não devia multiplicar cavalos, especialmente buscando no Egito. Essa proibição de voltar ao Egito é bem simbólica, né? Remete à libertação da escravidão e serve de alerta contra alianças militares ou dependência de poderes estrangeiros. E também não devia ter muitas esposas para que o coração dele não se desviasse e nem acumular prata e ouro em excesso. Faz uma tentativa clara de frear os excessos típicos da realeza, né? Aquela coisa de ostentação, poder. Exatamente. É um modelo de liderança radicalmente diferente do padrão imperialista da época. Em vez de focar no poder militar, que são os cavalos, ou nas alianças políticas e diplomáticas, que seriam as muitas esposas, ou na riqueza pessoal, ouro e prata, o foco é outro, Que seria? a lei, a Torá. A restrição talvez mais crucial de todas é que, ao assumir o trono, o rei tinha a obrigação de escrever para si mesmo uma cópia da lei, baseada naquela que estava com os sacerdotes levitas. E não era só escrever, não. Tinha que manter essa cópia consigo e ler. Ler todos os dias da sua vida. Leia a lei todo santo dia.
Para quê exatamente? Para decorar, virar um erudito? É mais profundo que isso. O texto diz: para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e também para que não se considere superior aos seus irmãos e siga fielmente os mandamentos. O objetivo era formar um líder humilde, sabe? Submisso à lei divina, e não um déspota, um tirano. E a promessa era que, agindo assim, ele teria um reinado longo, ele e seus descendentes. É a lei, e não o poderio militar ou a riqueza, que garantiria a estabilidade e a bênção divina. Então, juntando tudo isso, Deuteronômio 17 desenha um sistema legal e religioso muito coeso, né? Desde a pureza nos rituais lá no começo, passando por um processo judicial bem rigoroso, com altas exigências de prova, até chegar na figura desse rei com poderes limitados pela lei divina. O fio condutor parece ser sempre a manutenção da aliança e a pureza da comunidade perante Deus. Sem dúvida. E o ponto que fica para a gente pensar, para reflexão, é justamente essa tensão, né? De um lado, o povo quer um rei, como as outras nações, talvez buscando segurança, status nos modelos que eles conheciam, mas do outro lado, as diretrizes divinas apontam para um ideal de realeza quase subversivo para a época. Um líder que encontra sua força não no acúmulo de poder, mas na obediência à lei e na humildade perante Deus e o próprio povo. Fica a pergunta, né? Como essa visão de liderança divinamente limitada poderia realmente funcionar num mundo antigo que era movido por demonstrações de força e riqueza? É algo para se pensar.